Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho. E entre um trabalho e outro de RH, que eu tô nesse between job que a gente brinca, eu fui assistir a cabine de imprensa do filme Silvio. É o filme com a história do Silvio Santos e tudo, e que tinha sido adiado. Na verdade, ele foi adiado por causa da morte do Silvio. E aqui nesse vídeo, eu não vou dar exatamente spoilers grandes, mas se você não sabe nada sobre a vida do Silvio, sobre o que aconteceu, pode ser que seja um spoiler para você. Então, vou sugerir que você depois leia lá no site a crítica da Amanda, que vai sair depois, pertinho da data de estreia. Eu vou postar logo hoje, porque enfim, eu queria muito conversar com vocês, porque a gente, desde que começou essa história desse filme do Silvio, eu vi muitas críticas negativas. Primeiro, para essa ambientação, caracterização do Rodrigo Faro. As pessoas queriam que fosse o Celso Portiolli e parece que ele não aceitou, não sei o que aconteceu. Mas o Rodrigo Faro ele estava muito diferente de como ele era, peruca e tudo. Se a gente for parar para pensar, o Silvio era uma pessoa, né, ele usava peruca, até aquela questão da Maísa e tudo, né? Quando era criança que puxou a peruquinha dele aqui atrás. Ele sempre teve um topete. Então, assim, sempre teve um. Ele sempre foi uma figura, um personagem, né? Criado. E. E eu sei muito da vida do senhor Abravanel, porque quando eu estava na faculdade, na verdade, no ano de 2001, onde se passa esse filme, né, no ano que se passa esse filme, praticamente, mas num episódio, foi quando eu tinha decidido na faculdade a, qual seria o tema do meu TCC. Eu fiz faculdade de comunicação social, optei por jornalismo, e ali eu precisava escolher um tema para o TCC. Eu quis fazer sobre biografias e pessoas que marcaram a comunicação. Meu monitor tinha aceitado, e naquele ano o Silvio Santos ele desfilou pela tradição, e aqui no Rio de Janeiro, pela Escola Tradição. E na época eu tinha um namorado que o pai dele trabalhava na Rádio Metropolitana. Então o meu sonho era fazer alguma pergunta para o Silvio, colocar esse momento na monografia. Só que eu não sabia, ou enfim, não acreditei muito que ele. Tinham falado que ele talvez desse uma coletiva, só que o Silvio não dava entrevista. Ele não aceitou, acho que falou com uma pessoa do SBT quando estava subindo no carro. Mas enfim, eu consegui entrevistar várias pessoas para a rádio, mas eu não entrevistei o Silvio. Mas eu ouvi muito de perto. Eu vi ele ouvi subindo no carro, no desfile, com um terno todo prateado. Aquilo me marcou muito. Meu namorado na época tirou muita foto assim dele subindo, né? Eu tenho de rolo ainda. Olha como isso é antigo, gente. Só fui ter máquina digital em 2004. Isso eu lembro bem que foi o ano que eu me formei. E acabou que esse TCC nunca aconteceu. Eu li vários livros do Silvio, eu fiz tudo, mas quando eu estava para me formar, esse monitor que tinha aceito esse tema, ele ficou muito doente, ele foi afastado e eu tive que fazer sobre outro tema. Então o Silvio sempre me marcou por várias questões. E quando eu soube que teria o filme, eu fiquei naquela questão assim do tipo, será que vai ser ruim? Porque o pessoal tava falando tão mal, tão mal. E eu vou lembrar vocês que a melhor coisa que a gente pode fazer, eu sei que é incrível quando vocês entram aqui no meu canal e vocês veem que eu achei a mesma coisa que vocês. Eu sei que isso é ótimo, eu adoro também quando eu vou ver a Boscov, eu vou ver qualquer outro crítico, que a minha opinião bateu de acordo com a daquela pessoa, né? Parece assim, nossa, deu match. Mas nem sempre as coisas são assim. Eu hoje na cabine, eu vi uma cabine lotada de pessoas que estavam meio que ridicularizando o filme, meio querendo rir, meio querendo surfar também na onda de, poxa, ele faleceu, então as pessoas vão ter mais interesse no filme. É um filme que não é autorizado pela família, ainda que o Silvio Santos e a família soubesse que esse filme estava sendo feito. O Rodrigo Faro era próximo do Silvio, conhecia o Silvio, chegou a trabalhar, né, no SBT. Se chegou a trabalhar no SBT ou se foi direto na Record. Mas enfim, ele conhecia o Silvio, ele chegou a comentar em entrevistas, e muita gente debochou que nessa semana teve uma estreia aqui no Rio de Janeiro. O Rodrigo Faro veio com a esposa dele, com a Vera Viel, mas grandes personalidades não vieram, inclusive ninguém do SBT para cobrir. E o SBT disse que não cobriria exatamente por respeito ao Silvio, por não ser um produto oficial, autorizado pela família, então eles não cobririam. Afinal de contas, o filme é o quê? Eu vou dizer que realmente olhar o Rodrigo Faro caracterizado de Silvio Santos, à primeira vista, é bem estranho. Primeiro porque colocaram uma maquiagem dele que parece que a pele está derretendo. E o Silvio Santos era mais velho, mas ele não tinha essa pele derretendo que a gente vê na tela. Ele tinha uma pele de uma pessoa mais velha. Então a maquiagem não está tão perfeita.
O cabelo tá parecido com o dele, gente, porque era um cabelo que era misturado dele, mais uma peruca, e ele já não tinha tanto cabelo, né? Então fazia os dentes proeminentes que o Silvio Santos sempre teve, que não sei se eram dele, se era coroa de jaqueta, sei lá o que que era, hoje em dia, né, chama outro nome, que bota aquelas pastilhas lá nos dentes, cápsula, sei lá como é que chama, também não tá tão parecido, porque o Silvio sempre teve um dentinho mais avantajado. Mas em si, a história que é contada não é a história toda do Silvio Santos. Ele vai focar em agosto de 2001, quando surrealmente, e aí eu vi a importância de filmes assim. Eu tenho 45 anos. Eu vivi aquilo. Em 2001, eu tinha 22 anos. 21, 22 anos. E aí, foi o que eu falei pra vocês. Eu o vi na época na tradição, e meses depois a filha dele foi sequestrada, a Patrícia, que hoje é apresentadora, na época era uma adolescente, né? É, acho que ela bate um pouquinho com a minha idade, eu devo ter uns 42, enfim. Ela foi sequestrada. Ela foi. Aquilo tudo dela ir para a varanda ali da casa dela, os jornalistas embaixo, e ela dizendo, não, mas o sequestrador foi super legal, eles eram legais comigo. Aquilo marcou muito, que ficou meio meu síndrome de Estocolmo, né? E o Silvio rindo, dizendo, acho melhor ter deixado ela com mais tempo. Então, tudo isso marcou muito a televisão e marcou muito aquele tempo, mas marcou mais ainda o estado de São Paulo, porque naquela época muitos e muitos sequestros estavam acontecendo com pessoas famosas. Eu cheguei até a falar também sobre o Disque Denúncia num outro livro que eu li, né, sobre como os sequestros foram aumentando no estado do Rio, e também tinha São Paulo, porque tudo que um é ruim, o outro vai lá e faz igual, né, gente? Eu sempre falo, essa briga de São Paulo-Rio, um é ruim, o outro é ruim também, é isso. O que tem de bom também. É, e aí, eu lembro muito que foi um absurdo não ter seguranças na porta, não deixarem... O cara o único que tinha sobrado, porque não conseguiram pegar todos, que era o tal do rapaz que é falado nesse filme, ele simplesmente foge da polícia, porque ele estava escondido no local com a grana que ele tinha recebido de resgate, que na época era 500 mil reais, e ele consegue novamente entrar na casa e fazer agora a família toda e mais o Silvio de refém. Porque o Silvio não tinha divulgado para a imprensa que tinha pago o resgate, que foi a palavra dele com o sequestrador. Se você pegar, o filme não é perfeito. O filme tem momentos que eu sei que se for para analisar frame a frame ou caracterização, alguma coisa, né? Eu sei que vai ter erro. Mas em si a história é muito bizarra. Era um cara que era muito famoso. A gente viu isso agora. É um cara que pouquíssimas pessoas falavam mal. Talvez falem hoje em dia porque depois ele apoiou o antigo presidente. Aí tem a galera que é de um lado, que é de outro. Mas um dos genros dele, inclusive, é político, né? Mas fora isso, ele foi um cara que marcou gerações e gerações, gente. Eu ia para casa da minha avó comprava o carnê do baú. Minha avó via tudo do SBT, tudo que era do SBT ela me dava. Eu cresci vendo os programas do SBT, eu cresci gostando de tudo que ele lançava. Eu amava a Casa dos Artistas, eu amava o baú não, a Porta da Esperança. Eu gostava do Namoro na TV, Namoro Amizade que chamava, né? Eu gostava de tudo. Então, assim, o Silvio faz parte da minha vida. E faz parte da vida de muitos de nós, com conexões com a nossa família. Então, assim, ir ao cinema ver o quanto ele soube ser. Eu não sei quanto disso é verdade, né? Porque, enfim, não vou dizer, é roteirizado, né, para o filme, mas o quanto ele soube ser negociador e calmo numa situação que muitas das pessoas perderiam as estribeiras é muito importante. E aqui, eu até peguei aqui uma parte de que a própria assessoria manda, né, pra gente, dizendo assim, ó, filme sobre um dos maiores ícones da televisão brasileira ganhou novo cartaz oficial. Realizado por Rodrigo Faro, longa estreia, ia estrear dia 5, agora é dia 12. Cenoura Bravanel ainda criança, na sala de sua casa, sonhando em virar radialista. Vai ter no filme momentos em flashback dele vivendo pra gente entender como é que ele chegou ao que ele é. E eu não sei se isso foi verdade ou não, mas eu sempre escutei dizendo que eu tô vendo isso dele contar para o sequestrador o que estava acontecendo. Mas eu sempre escutei de por que ele tinha um carinho muito grande pelo Manuel de Nóbrega, que era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que está vivo até hoje, que é o da Praça é Nossa. Porque ele comprou dele, ele acreditou nele em ser um apresentador. Ele nunca se viu como apresentador, ele sempre se viu como radialista.
E ele teve uma vida muito sofrida. Eu vou deixar que para quem não conhece, que leiam os livros, porque são excelentes. Eu já li umas 2 ou 3 biografias, tem resenha no site, tudo, porque é mais antigo. E, enfim, quando você fala do Rodrigo Faro, ele ficou muito feliz de fazer esse personagem. Eu não acho que ele tá ruim no personagem. Pode ser que a caracterização tenha forçado um pouco a barra. E ele mesmo falou, um hiato de 15 anos unicamente para esse filme, personagem da sua vida. Eu sou um artista e uma pessoa movida a desafios, mas esse, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores desafios, se não o maior. Tá igual? Não. Tá horrível? Também não. Eu acho que dá para assistir. Não é nada que você vai sair do cinema dizendo, nossa, que porcaria, que coisa horrorosa, né? Enfim, eu gostei. Eu acho que eu me surpreendi positivamente. Quando eu falei com a Amanda saindo do cinema, que a gente foi assistir junto, que é raro, que nunca dá, né? Ela cobra as cabines para mim, mas eu tô sempre trabalhando nesse horário. Eu falei para ela assim, eu falei, Amanda, o que você achou? Ela falou assim, olha, sabe que eu gostei mais do que eu achei que eu gostaria? Então é isso, gente. Eu vou dar nota de muito bom, principalmente porque caiu uma nuvem tão grande das pessoas dizendo que era ruim, que era ruim, que era ruim, que a gente começa a acreditar que é a pior coisa do universo. Não é a melhor, mas também está longe de ser a pior. E eu acho que pela história do Silvio, pelo que ele passou e por tudo que impressiona uma mesma família, um mesmo sequestrador conseguir sequestrar aquela família 2 vezes, primeiro uma pessoa, depois eu acho que vale a pena assistir, porque muitas pessoas, principalmente mais jovens, não lembram dessa história. E é um homem que, obviamente, marcou a vida de todo mundo. A Patrícia Bravanel é vivida pela Poliana Leite, que eu acho que fez muito bem, imitou bem aquele sotaque dela paulista, carregado e tudo. E o Fernando, que é o bandido, é vivido pelo Jonas Oliva. Eu também gostei da atuação dele. Tem participação do Paulo Gorgulho como um coronel. O Paulo Gorgulho é, né, super famoso. Tanto tempo que eu não via nada com ele, mas quem é mais antigo certamente vai lembrar. E a gente tem, né, a primeira esposa dele, a gente tem os flashbacks aqui exatamente da vida dele. É isso, gente. Eu acho que vale a pena ir ao cinema, principalmente se você, assim como eu, é fã do Silvio Santos. Mas eu sei que vai ter gente que vai odiar, que vai ver vários defeitos e tal. Os filmes nunca são muito fiéis, né, aos acontecimentos. Então, assim, eles são inspirados em histórias, né? Não é exatamente o roteiro e nem foi assinado por ele. Mas eu acho que vale a ida ao cinema sim. Eu gostei muito, gostei demais de hoje ter assistido esse filme. Eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!